deste pão come, sempre há de viver. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o meu Pai, que me enviou, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Capítulo 8 do Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito desse capítulo e, sobretudo, desse texto, porque eu acho que esse capítulo é como deve ser a nossa catequese. A catequese deveria basear-se sempre neste texto. É um tratado de catequese, essa história que nós acabamos de ouvir do diácono Felipe. Por quê? Porque ele se aproxima, movido pelo Espírito Santo, esse é o X da questão, movido pelo Espírito Santo, ele se aproxima de um homem importante, um etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia. E este homem está lendo o livro do profeta Isaías. E Felipe pergunta para ele. Felipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? É nesta pergunta que eu digo que este texto é para nós um tratado de catequese. Não, de catequese formal mesmo, de catequese de preparação para os sacramentos da iniciação cristã. Não falo de catequese, como a gente, às vezes, de vez em quando fazemos, em algumas homilias ou em alguns textos que nós orientamos mais especificamente o povo. Não, eu falo de catequese no sentido tradicional mesmo. Porque é este o aspecto importante. O ministério de catequistas nada mais é do que explicar a palavra de Deus para aqueles que estão iniciando na vida cristã. Como fez Felipe para este eunuco.
E aí nós temos digamos assim, nós damos um passo mais adiante. Porque aparece também nesse texto, né, uma estrutura em 3 passos, que é extremamente importante e que deve estar sempre presente, né, na nossa catequese. O primeiro passo nessa estrutura é evangelização. Evangelização é falar de Deus, é falar de Jesus. É o primeiro anúncio, a gente poderia dizer assim. É o primeiro anúncio, levando as pessoas a fazer uma experiência de encontro com Jesus. E que a partir desta experiência de encontro, começa a se perceber que é amado por Deus, começa a se perceber que precisa abandonar, renunciar ao pecado, começa a perceber que tem que fortalecer a fé. E aí, neste fortalecimento da fé, é que vem o segundo pilar, que é a catequese. Então vem primeiro anúncio, primeiro contato. A fé desperta, a fé brota no coração. Depois que a fé brotou no coração, se dá o segundo passo, que é a catequese, para aprofundar a fé que foi despertada. E aí, num terceiro momento, né, se faz necessário também a teologia. Então, nessa perspectiva de 3 passos, de 3 elementos importantes, que observamos no texto, Felipe levou este homem a dar esses 3 passos, né, para depois tornar-se discípulo de Jesus. Então, ele explicou a palavra. Depois de explicado a palavra, ou seja, na explicação da palavra, ele fez uma experiência de encontro com Jesus. E a experiência de encontro com Jesus foi profunda, que ele se converteu. Ele pede o batismo. Ele pede para ser batizado por Felipe. E Felipe o batiza. E depois que ele foi batizado, como o texto aqui nos diz, depois que ele foi batizado, ele sumiu. Felipe sumiu assim. O Espírito conduziu Felipe para uma outra realidade. Ele levou aquele homem a fazer uma experiência de Jesus. Ele falou de Jesus, ele evangelizou, ele falou de Jesus, ele deu catequese e, de um certo modo, também ensinou teologia. E depois que ele abraçou a fé, fez adesão a Jesus, ele foi para outro lugar, conduzido pelo Espírito Santo. Passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então, este evangelizava, entenda aquilo que eu acabei de dizer. Do anúncio, do primeiro anúncio, levando as pessoas e levando os cristãos a fazerem uma experiência profunda e depois dar o próximo passo, que é o seguimento de Jesus. Tornar-se discípulo de Jesus e seguir Jesus. Estamos ainda meditando esta semana o capítulo 6 do Evangelho de João, que nós iremos terminar de ler esse capítulo no sábado. Ele vai chegar ao seu final, do capítulo 6. Então, algumas pontuações importantes para nós. O texto que nós ouvimos hoje, ele traz para nós um elemento importante. Todos os que se aproximam de Jesus, aproximam porque foram atraídos pelo Pai. Foram tocados pela graça e por isso aproximam-se de Jesus.
E todos os que se aproximam de Jesus com fé, Jesus ressuscitá-lo-á no último dia. Todos os que se aproximarem dele com fé. É o que nós acabamos de ouvir no texto. E aí vem a afirmação de Jesus. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão do céu, que quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Observem que o capítulo 6 que nós ouvimos, ele vai numa sequência de acontecimentos. Primeiro houve a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães como um sinal necessário para que o Senhor pudesse dizer do pão vivo descido do céu, o verdadeiro pão, era necessário a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães ainda não era o sinal do seu corpo, era um sinal da multiplicação dos pães. Era pão para matar a fome do corpo. E aí nós observamos que, assim como o pão necessário para matar a fome do corpo, Jesus também estava oferecendo para os seus discípulos um pão necessário para matar a fome da alma. E este alimento espiritual é a palavra de Jesus dirigida a nós e dirigida a todos os seus discípulos. E agora, nesse contexto, no texto que nós ouvimos hoje, Jesus diz que Ele é o pão vivo descido do céu. E quem não comer, ele vai dizer, no texto de amanhã vai aparecer isso. O pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Então, o mistério da Eucaristia que se desvela, que se mostra, que se deixa tocar por nós. Nós não representamos, não é representação, não é teatro. É Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade. O mistério da nossa fé. E é justamente esta presença dele no seu corpo, oferecido para nós no altar da Eucaristia, é que nós somos convidados a testemunhar e a falar de Jesus. É isso que deu força também para os discípulos. Porque olhem para os discípulos. Quem eram os discípulos no tempo de Jesus? Antes da ressurreição? Um grupo de medrosos. Depois da ressurreição, Jesus enviou sobre eles o Espírito Santo, e eles de repente saem para tudo quanto é canto, o exemplo de Filipe, para testemunhar Jesus e manifestar a sua presença. E Jesus fisicamente não estava mais com eles. Por isso, Jesus deu o seu corpo para estar nos discípulos. E os discípulos, alimentando-se do seu corpo, podem testemunhar Jesus. Isso é de uma beleza extraordinária e também de uma responsabilidade extraordinária. O que nós fazemos ao participarmos da missa? Nós estamos recebendo Jesus no seu corpo e no seu sangue, o pão vivo descido do céu. Alimento para a alma e conversão do coração. E por isso nós vivenciamos esse mistério. E é tão importante para nós esse mistério, porque a partir da presença de Jesus, que se dá no altar da Eucaristia, é que nós teremos condições de testemunhá-lo, de evangelizá-lo, de evangelizar, de falar dele, de torná-lo conhecido e amado no mundo. É a partir dessa experiência que nós somos convidados a dar testemunho dele. Não para obrigar ninguém a acreditar e nem para obrigar ninguém a seguir os passos dele, mas anunciar. Muitos não acreditam nele porque nunca ouviram falar. Muitos não acreditam nele porque não foram suficientemente evangelizados.
E digo evangelizados, não os de fora, os que precisam de conversão. Evangelizados, muitas vezes, os de dentro, os que vêm da igreja, os que participam da igreja, os que têm todos os sacramentos, ainda não são suficientemente evangelizados. Não é? E é para esses que nós precisamos levar o evangelho. Com o nosso testemunho, com o testemunho da nossa fé, nós precisamos manifestar o evangelho também para estes, seguindo o exemplo dos primeiros discípulos narrado nos Atos dos Apóstolos. Que o Senhor fortaleça os nossos pés, fortaleça a nossa fé e nos ajude a testemunhar, a mostrar a presença dele no mundo, para que todos possam segui-lo e amá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Felipe catequiza um estranho